Espírito Santo de Deus. Vamos permanecer em pé. A nós descei. Vamos cantar. A nós descei. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Um tema também interessante e que faz parte dessa programação do Congresso dessa Diocese de Patos de Minas. Depois deste que foi colocado e tão importante, grupo de oração como lugar de missão e pastoreiro, agora nós vamos pensar, vamos ouvir algo muito importante com relação ao tema Nossa Vocação, Apóstolos, efusão do Espírito Santo. Quem disse isso um dia? O Espírito Santo manifestou na vida do Dom Alberto Taveira. Ele, que teve uma experiência com Deus na renovação carismática, junto com tantos que têm produzido tantos frutos do Brasil, em 1974. Mas num congresso, e foi o 26º Congresso da Renovação Carismática do Brasil, na Canção Nova, e para todo mundo ouvir, ele, naquela oportunidade, ele manifestou exatamente isto: ser apóstolo da efusão do Espírito Santo. Apóstolo da efusão do Espírito Santo. E convocou todos os servos da renovação carismática do Brasil para que cada um possa ser verdadeiramente apóstolo da efusão do Espírito Santo. Ora, ele recordou naquela oportunidade as palavras do Papa João Paulo II, hoje Beato Paulo II, mas também do nosso Santo Padre o Papa Bento XVI, que denominaram o movimento Renovação Carismática Católica como uma nova primavera na igreja. E olha como Deus o usou, e a gente vê um salto que houve da renovação carismática no Brasil. As coisas mudaram. As pessoas passaram a ouvir mais a Deus, ouvir mais o Espírito Santo. Salientou naquela missa de abertura
quero marcar com todos um compromisso. E fez com que cada um, naquela oportunidade, durante a celebração, e eu tive o privilégio, estava lá, quero marcar com todos um compromisso. Sair daqui como missionários, apóstolos da efusão do Espírito Santo. Qual a identidade da renovação carismática? Batismo no Espírito Santo. É graça própria da renovação carismática católica promover a atualização de Pentecostes. É isso que precisa acontecer, a renovação trabalhar sem perder tempo, oportuna e inoportunamente, fazendo com que as pessoas recebam essa graça, um novo Pentecostes. Ora, esse novo Pentecostes vai impulsionar, vai abrir, como tem acontecido, o coração de tanta gente. Olha, tantas pessoas novas nos nossos grupos de oração. Quantos novos grupos de oração com a espiritualidade da renovação carismática católica. E você vê que a pessoa, a partir do batismo no Espírito Santo, ela quer trabalhar para Deus mais e mais. A exemplo de tantos que, movidos pela ação do Espírito Santo, começou uma comunidade. Deus manifestou em muitas pessoas para que começassem em pequenos grupos uma comunidade. Olha as centenas de comunidades que nós temos só no Brasil, com carismas diferentes. É exemplo de uma comunidade em que nós estamos, comunidade Reviver, que faz um trabalho com, inicialmente, irmãos de rua, os que as pessoas lá fora chamam de mendigos. Hoje, recuperação de viciados em drogas, uma comunidade de evangelização, mas tantas outras, a exemplo da Aliança de Misericórdia, uma toca de Assis que cuida dessa população de rua, indo debaixo dos viadutos, marquises, das calçadas, resgatando vidas, evangelizando. Tantas comunidades que cuidam de viúvas, de menores, e graças à experiência do batismo no Espírito Santo. O termo usado por Dom Alberto pelo Espírito Santo foi este naquela oportunidade. E isto é sério. Aqui ou se entra para viver, ou a pessoa vai se sentir incomodada. É verdade. Tantas pessoas que não estão preocupadas com nada. Tantas pessoas que deixaram tudo. Eu tive essa experiência. Eu pude deixar tudo para servir ao Senhor. E sirvo com alegria. Mas são tantas pessoas que hoje se desdobram na realização de um congresso como este. Olha as equipes de trabalho. Olha aí a nossa coordenadora que dias atrás se preocupava com a sua mãe enferma. E graças a Deus está bem, porque ela saiu a cuidar dos filhos dos outros, da família dos outros, se preocupando com um congresso deste, em que a semente está sendo lançada e muitos frutos haverão de ser produzidos. E o Senhor foi e cuidou da mãe dela. E as coisas mudaram, né? É graça. Mas tem muita gente apegado excessivamente à família. Não quer dizer que a gente não deve ter essa preocupação. É claro que nós nos preocupamos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vos será acrescentado.
O resto é saúde, paz, alegria, felicidade, prosperidade. O Senhor não obriga ninguém a acompanhá-lo, ninguém a servi-lo. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente toma conhecimento e consciência da palavra, nós paramos de fazer as coisas porque o outro insiste conosco, o outro nos elogia. Até pelo contrário, nós pedimos ao Senhor e temos a coragem de pedir ao Senhor: retira de mim toda a autossuficiência, todo orgulho, toda vaidade. Senhor, eu quero ser simples, eu quero ser humilde. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem se humilha será exaltado, quem exalta será humilhado. E a gente começa a reconhecer que só caminhando com o Senhor, e é o Espírito Santo que abre os caminhos para Jesus, nós vamos produzir frutos por aí afora. As coisas precisam mudar e mudar muito. A gente precisa entender que hoje nós incomodamos muita gente, e nós vamos para incomodar mesmo. Porque aqueles que estão aí desanimados, tristes, abatidos, chateados, ovelhas que estão assim perdidas, ovelhas que desgarraram, elas vão ver o nosso exemplo. Pode incomodar no primeiro instante, mas elas vão perceber, eles estão certos. E eles acolheram o chamado de Deus. E eles virão. Com certeza virão, porque o exemplo arrasta. Veja bem, a nossa vocação é verdadeiramente sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo, e daí nós não podemos perder tempo em momento nenhum. Quando a efusão do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo precisa acontecer em todo lugar, nos nossos grupos de oração, numa reunião de núcleo, em todos os encontros, numa tarde de louvor, numa noite de louvor, noites de cura, de libertação, no seminário de vida no Espírito, numa escola Paulo Apóstolo, numa escola de formação específica do ministério, precisa acontecer a efusão do Espírito Santo, ou do contrário, as pessoas vão embora. Batizados no Espírito Santo, nós não vamos ter outra coisa, outro jeito a fazer, a não ser pensar sobre a nossa vida e procurar vivê-la, conduzindo esta mesma vida no poder do Espírito Santo. Isso é graça, porque fruto do Espírito Santo é caridade, alegria, paz, bondade, paciência, tolerância, afabilidade, temperança, como a gente vê em Gálatas capítulo 5. Ora, é preciso formar um cenáculo. O que aconteceu no princípio deste congresso? Vocês perceberam muito bem a entronização da imagem de Nossa Senhora? Porque quando a gente conta com Maria que um dia disse sim ao chamado de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela ficou cheia do Espírito Santo ali. E ela foi visitar Isabel. O que aconteceu ali? O menino estremeceu de alegria no seu ventre. Mas Maria estava lá no cenáculo com os apóstolos, e ela está aqui conosco hoje. Por isso é cenáculo para acontecer um novo Pentecostes. Não há Pentecostes sem Maria. Eu fico triste quando chego em algum grupo de oração para pregar e não vejo nenhuma música de Maria. E se nós reclamarmos, alguém vai dizer:
Mas nós rezamos o terço antes. O terço nós começamos a rezar, passou a ser uma praxe dentro da renovação. Mas começa meia hora antes, com qualquer número, mas as pessoas são convidadas mesmo para o grupo de oração e não para o terço. Maria vai intercedendo, a graça vai acontecendo. Então é preciso que formemos o cenáculo para acontecer o batismo do Espírito Santo. E num cenáculo de amor, num cenáculo onde acontece a oração, onde todos pedem o Espírito Santo. E quando pede o Espírito Santo, ele vem acompanhado dos dons e dos frutos. O padre Haroldo Hans, ele chega a dizer que é preciso que a gente tenha consciência de estar pedindo o Espírito Santo. E tem muitos que pedem um determinado carisma. O Espírito Santo vem acompanhado de todos. Ele cita um exemplo muito importante. Está prestes a chover, na iminência de chover. A chuva já está lá na serra. Um vento ali que dá para entender que é para chover logo. Às vezes trovões, relâmpagos, vai chover. E uma mulher preocupada com a galinha com os pintinhos. Se ela vai pegar um pintinho e colocar no galinheiro para proteção, imagina uma galinha com 12 pintos, vai ser um de cada vez. E ele diz: se pegar a galinha e levar para o galinheiro, todos vão acompanhá-la. E a hora que nós começamos a valorizar o Espírito Santo e começamos a pedir o Espírito Santo, e pedimos porque desejamos, porque queremos estar cheios do Espírito Santo permanentemente, queremos seguir o ensinamento do Senhor que está lá em Lucas 11:13. Se vós, pois, sendo maus, são capazes de dar boas coisas aos vossos filhos, dirá o vosso Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Nós vamos pedir dia e noite o Espírito Santo. A nossa vida muda e nós vamos passar a fazer aquilo que nós nunca imaginávamos fazer no passado. Eu nunca podia pensar um dia em deixar tudo para servir o Senhor. Até isso aconteceu. Obrigado, Senhor. Grupo de oração. Aproveitar o momento para efusão. É o acontecimento onde Deus dá uma nova graça para uma vida nova. Quantas mudanças de vida, quantas transformações podem acontecer com um novo batismo no Espírito Santo. Uma nova efusão do Espírito Santo. E quanto mais melhor. Quanto mais nós estivermos numa assembleia pedindo o Espírito Santo, mais nós vamos ter a nossa vida renovada. Coitadas daquelas pessoas que não vieram e foram convidadas, que Deus as abençoe, mas que daqui mesmo nós possamos lembrar desses servos que não compareceram, e às vezes porque são ovelhas que estão machucadas, estão feridas por aí afora, mas que daqui mesmo nós possamos pedir uma nova efusão do Espírito Santo para todos esses que são ovelhas hoje, quem sabe desgarradas, mas precisa voltar, porque nós a amamos, nós as amamos com o amor de Deus que está em nós. Mas nós somos cheios de milindres, verdade. Por que num seminário de vida no Espírito tem aquele tema, numa noite, cura interior, para que sejamos curados, e curados nós possamos desbloquear a ação do Espírito Santo em nós. E aí vamos caminhar, querendo que os outros experimentem tudo aquilo que nós estamos experimentando. Pentecostes é um fato que se atualiza na nossa vida. É o mesmo Pentecostes, mas que se atualiza porque nós valorizamos, nós queremos, nós pedimos. E aí passamos a viver vidas completamente novas. Depois de cada encontro,
nós somos diferentes. E veja, recebemos o chamado de Deus, chamado para a missão. Isaías, no capítulo 42, versículos 6b, 7. Olha o que Deus manifesta. Eu, Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Quantas pessoas tiveram dificuldade de aceitar a nossa espiritualidade como renovação carismática, integrante da igreja, aplaudido por toda a igreja católica apostólica romana, a única fundada por Jesus. Tiveram dificuldade, mas compreenderam logo. Compreenderam porque Deus quis que o Espírito Santo soprasse na igreja para mudar tantas coisas. Você deve perceber na sua cidade, da Diocese de Patos de Minas, quantas pessoas hoje estão aí servindo nas pastorais da igreja, fortalecendo essa igreja, acolhendo convites e fazendo tanto. Mudou, as coisas mudaram, e por isso a igreja aplaude. Mas não se irrita se ainda hoje tem alguém que não gosta da renovação carismática. Respeita. O que a gente precisa fazer é amar todas as pessoas, porque o Espírito Santo é o Espírito de amor e nos ensina a amar do jeito que elas são. Podemos receber alfinetadas, pedradas, mas entenda que você foi chamado por Deus para estar nessa missão. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 41, ele vai dizer aí, no versículo 9 e 10, Tu és meu servo, nada temas, eu te escolhi, não te rejeitei, estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa. Você não precisa ter medo de nada, seja ousado, porque Deus vem em nosso socorro, em nosso auxílio, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Você participa de um encontro, você vai para a igreja, vai para o grupo de oração, produz frutos e mais frutos, você sai dali alegre, mas tenha cuidado de reconhecer que o autor de tudo é o Senhor. Nós somos nada, somos apenas instrumentos, mas acreditando no Senhor, é como Ele mesmo foi nos dizer: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. Seja ousado a produzir frutos. Tantas pessoas estão aí debaixo dos telhados e ainda não experimentaram Deus, que é amor, e por isso vivem mal, vivem doentes. Não podemos perder tempo. E o Senhor quer, através de um congresso deste, que você comece a pensar em todas essas coisas. Foi Jesus mesmo quem disse, lá, através do evangelista João, no capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos. Não é para ficar de braço cruzado, não é para ficar olhando os outros a trabalhar, não é para dizer: olha, quem foi eleito coordenador foi Alice.
Se ela me chamar, eu vou. Se não chamar, não, não, não. Seja servo do Senhor. Aproxime-se. Isso não é ter vaidade. É dizer, irmã, fiquei feliz com a sua eleição como coordenadora. Pode contar comigo. Abre espaço para a coordenação, que vai precisar de tanta gente. Mas nós recuamos. Se chamar, eu vou. Se não chamar, nem trabalhar para Deus, se brincar, vai. É preciso mudar o nosso comportamento. Precisamos ser servos melhores. Precisamos entender que o Senhor nos chamou para essa vocação. Ser apóstolos da efusão do Espírito Santo. Apóstolos da efusão do Espírito Santo. Somos chamados a ser igreja. A renovação carismática católica é a igreja. Eu, participando de um grupo de oração da renovação, eu sou igreja. Você é igreja. Eu preciso caminhar como igreja. Não quer dizer que eu esteja numa pastoral, em algum lugar na igreja, mas prejudicando o meu trabalho. Há pouco tempo, o meu sacerdote me convidou para ser ministro da Eucaristia. E eu disse para ele, padre, não tem jeito. Ele falou, por causa das viagens? Em parte. O momento não é próprio, padre. Ele insistiu e depois eu disse, padre, não tem jeito. E ele acrescentou, eu quero que você reze uma semana. Depois você me dá a resposta. Que padre inteligente. E é verdadeiramente inteligente. 31 anos ele tem. E eu fui rezar, fui obediente. Mas olha o que Deus manifestou. Se você aceitar, você vai deixar o padre em dificuldade. E por quê? Depois eu expliquei para ele, quando eu fui dar a resposta. A hora que ele me viu, pode contar com você? Eu falei, no momento não, padre. É assim mesmo. Ele falou, por quê? Por causa das viagens? Eu falei, porque eu vou deixar o senhor em dificuldade. Mesma palavra que eu ouvi, eu passei. E por isso que é bom rezar. Possivelmente, sem rezar, eu não teria aquela justificativa para o sacerdote, que merece todo o respeito, consideração, e a gente precisa ajudar, sim. Mas eu falei com ele, o senhor vai marcar reunião para os ministros da Eucaristia e vai dizer com antecedência de um mês para que ninguém falte. Eu vou pegar a minha agenda, vou olhar e vou pensar, vou estar longe. Eu falei, até aí não tem problema, eu sou o pároco, não tem problema não. Você vai ter a sua carteirinha de ministro, vai ajudar lá, vai ter culto em nome da nossa paróquia, olha que maravilha. Eu falei, pois é. Depois o senhor marca um retiro para todos os ministros e fala assim, não quero que ninguém falte. Eu falhei na primeira reunião, na segunda reunião, na terceira, não fui ao retiro, estou lá exercendo o ministério extraordinário da Eucaristia, para que todos os outros possam falar, que proteção é essa do padre ao Baltazar? E não justifica, você tem razão. Mas todo dia que você quiser e puder nos ajudar mais, manifesta. Não foi tão melhor? Muito melhor. Por outro lado, nós precisamos ser obedientes à nossa igreja. Tem gente que quer fazer, e isso é que atrapalha o nome da nossa renovação carismática. Obedientes. Eu vou citar só um exemplo de obediência para você entender tudo. Eu fui numa cidade da Arquidiocese de Belo Horizonte pregar uma tarde de louvor. Ministério de música já tocando, cantando, muito ungido, a igreja cheinha quando eu cheguei. E alguém que estava no acolhimento, seja bem-vindo em nome de Jesus, isso é necessário, é importante. Isso
É um trabalho que vale a pena dentro da renovação, a pessoa sentir-se acolhida. Mas uma mocinha diz assim: a coordenadora precisa conversar com você. Procurei a coordenadora, ela falou: o padre falou para não entregar o microfone para o senhor antes de ter uma conversa. Cadê o padre? Está lá dentro, vamos lá. Nós fomos lá. E o que o padre falou comigo? O senhor pregar a tarde de louvor, 3 condições. Pois não, padre. Primeiro, o senhor não vai poder orar em línguas e não vai poder levar ninguém a orar em línguas. O senhor está de acordo? Claro, padre, o senhor está pedindo. Segundo, o senhor não vai poder impor as mãos sobre ninguém. O senhor está de acordo? Claro, o senhor está pedindo. Terceiro, o senhor não vai poder falar em cura durante toda a tarde de louvor. O senhor está de acordo? Claro, o senhor está pedindo. Ele falou: eu vou permanecer lá o tempo todo. E permaneceu. Mas no final ele disse assim: e o que o senhor vai fazer? Eu falei: estou pensando em, com isso, pregar o amor de Deus, levar as pessoas a uma experiência do amor de Deus, se o senhor permitir. Ele falou: mas isso é ótimo, mas eu vou permanecer lá. E permaneceu. Quando eu tive a oportunidade, eu preguei o amor de Deus, levei as pessoas à experiência do amor de Deus. No final, agradeça a Deus tudo que Ele fez por você. Não foi na parte da manhã, não. Foi depois que você adentrou a essa igreja, nesta tarde de louvor. Agradeça, porque Deus realizou maravilhas. Teve gente que experimentou como nunca o amor de Deus. E aí, o pessoal agradeceu. E eu disse: agora você que está feliz com Deus, que teve uma experiência, que teve um toque de Deus, fique em pé. Tome posse da graça. Aquele monte de gente ficou em pé. E eu disse: venha à frente todos que ficaram em pé. E o primeiro que chegou, mas isso repetiu, foi quase todos. O primeiro chegou e disse assim: olha, as meninas que estavam ali fora me viram. Eu cheguei aqui segurando na parede da igreja, custando andar. Mais de 1 ano com problema na coluna vertebral. E no momento que o senhor estava rezando, deu um estralo na minha coluna e Jesus me curou. E pulava lá na frente. Eu tinha pedido o pessoal para não aplaudir, para não atrapalhar a oitiva dos testemunhos, mas não adiantou, o pessoal aplaudiu. O segundo contou a mesma coisa, dizendo que Jesus me curou. Ô, gente, olha, eu fui obediente. E é preciso ser obediente. Deus age na obediência. Claro que eu voltei para casa feliz, na estrada sempre rezando, e pensei: que coisa, o padre me proibiu, mas não proibiu o povo de falar que Jesus curou. A nossa vocação é a vida no Espírito Santo. Somos apóstolos da efusão do Espírito Santo. E por isso, vivendo a vida no Espírito, nós vamos transmitir essa vida para os outros. Nós queremos que cada um possa viver esta vida no poder do Espírito Santo. A carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, vai dizer para nós, versículos 13 e seguintes, uma coisa muito importante. Já começa o título aí: não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. E olha, nós podemos ter todos os dons, podemos estar aí nos nossos ministérios,
se não aperfeiçoarmos na caridade, seremos como São Paulo, nada. Que coisa mais triste a gente ver o jeito de um tratar o outro na própria igreja. É preciso mudar, ser caridosos. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Entrar no reino de Deus, todo mundo quer. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, o resto, saúde, paz, alegria, felicidade, prosperidade, vem por acréscimo. Vos será acrescentado. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Volta a repetir aí, caridade. Pessoa que está aí sempre amargurada, triste, reclamando, sem paz, deixando de ser caridosa, você pode ter certeza que ela está precisando de uma nova efusão do Espírito Santo, e como instrumentos do Senhor, precisamos cuidar dessa ovelha, seja ela quem for. Às vezes não é com a nossa aproximação, mas a aproximação de uma outra pessoa a quem ela ouve. Mas fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai nos dar o jeito para que essa ovelha seja recuperada. E acrescenta aqui: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre nós. Palavra do Senhor. Ora, a gente precisa entender a renovação carismática católica no Brasil. Ela lançou um projeto tão importante, Amigos de Deus. E aqui fala sobre cada tema, escrito por quem tem condição. E o primeiro tema para ser amigo de Deus, nessas orientações para intimidade com o Senhor, não basta ter Jesus o Senhor, precisa ter intimidade com Ele. E nós vamos conseguir isso através da adoração ao Santíssimo Sacramento. E como é importante. Teve um dia dessa semana que eu permaneci por 1h30 numa capela, não apareceu nenhuma pessoa. E com possibilidade de entrada pela praça da igreja. Nenhuma pessoa.
Estive aqui a semana passada, ali na capela da igreja Santa Terezinha, pelo menos por 1 hora. Aqui o povo reza mais. Várias pessoas estavam ali adorando o Senhor durante o dia. É maravilhoso isso. Depois da oração, fomos chamados, na primeira experiência com Deus, a viver uma vida de oração, a termos um momento de oração pessoal diária, de irmos para o nosso canto para termos intimidade com Deus. Descuidamos. O livrinho vai mostrar, nesse projeto Amigos de Deus, a importância da oração como meio de intimidade com Deus. Depois, o sacramento da reconciliação. Graças a Deus tem gente confessando 1 vez por mês. Nossa comunidade Reviver, um dia, logo no princípio, em 95, quando eu lá ingressei, um servo veio me dizer: olha, nós queremos te pedir, o pessoal está satisfeito com a sua presença, sempre alguma coisa para adocicar antes. Nós queremos te pedir que confesse com o padre 1 vez por mês. Eu falei: mas por quê? E naquela época eu pensei: eu custa achar pecado para 1 ano? E verdadeiramente o sacramento da reconciliação é fundamental, é importante, mas nós somos chamados pela igreja a confessar pelo menos 1 vez por ano, ou quando temos pecado grave. E se brincar, descuidamos. Mas precisamos passar isso para os outros. A importância de viver os mandamentos, de cumprir esses mandamentos, e não por obrigação, mas por amor, porque estamos chegando mais perto do Senhor, estamos querendo caminhar com o Senhor, de viver bem os sacramentos. Eu preciso policiar a minha conduta com a minha família. Você pensa que tem sentido eu estar aqui pregando a palavra de Deus e com algum problema com quem quer que seja, e principalmente com minha esposa, filhos? Eu sou casado há 34 anos, tivemos 3 filhos, a última Deus levou, tenho um solteiro, uma filha casou-se bem, já nos deu 2 netos, e eu sou partidário da vida de família, como vale a pena, mas eu preciso estar procurando fazer cada pessoa da minha casa, da minha família, mais feliz, para que a gente viva o amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O Senhor mudou a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda mudança, por toda transformação. Depois a Bíblia. O Conselho Nacional mostra aí a importância de tomar conhecimento da Bíblia, de ler a Bíblia, de orar com a Bíblia. Olha o que está na Lexio Divina. Leitura orante da palavra de Deus. Isso precisa acontecer com todos nós. Até numa determinada época, eu não tinha lido a Bíblia nada. Hoje eu não paro. Quem puder ler a Bíblia, e eu para estudar, eu assinalo, 5 páginas por dia, seguramente vai ler a Bíblia toda num ano. Mas depois o rosário, o terço. Eu sou vicentino e já passa de 50 anos. E não abandonei a Sociedade de São Vicente de Paulo. O ano passado, parece, eu até preguei aqui num grande congresso da província Uberaba, Patos de Minas, pela Sociedade de São Vicente de Paulo, presidente Olegário. Depois disso, já vim pregar um retiro aqui em Lagoa Formosa, mesmo fazendo tudo o que eu faço, mas eu tiro tempo para estar ajudando. Estou na minha conferência vicentina, toda semana, faço visitas. Tenho que agendar um encontro vicentino aqui, um retiro que me pediram para Coromandel. Então é assim. Amo a Sociedade de São Vicente de Paulo, mas ali a gente reza o terço do confrade privilegiado, da consórcia privilegiada, e eu fazia isso. 1 vez por semana, pelo menos, eu rezava o terço. Depois estive uma vez aí como juiz de direito numa comarca
e fui atacado por uma pessoa tarde da noite, lutamos, e quando terminou tudo, no final de semana, contei na casa da minha mãe o que aconteceu ali, e ela ouviu tudo, e no final tirou o terço e falou comigo: meu filho, quando você começou nessa função, um amigo seu lhe deu uma arma, lhe deu munição, e eu não gostei, mas a sua mãe não entende nada. Só que sempre entendi que a melhor arma é o terço. E tirou do bolso o terço e me mostrou. Isso aqui é uma dezena, mas com essa dezena eu rezo o rosário todo dia, graças a Deus. Eu cheguei em casa, encostei o revólver 38, Taurus, cano curto, achei uma gracinha quando ganhei, muita munição, fui procurar logo um terço, coloquei o terço no bolso, e ela disse: não é para ficar no bolso nem de pendurado no espelho do carro, mas é para rezar pelo menos um terço por dia. E eu não parei mais. Depois, na renovação carismática, tanta gente que já aprendeu que é uma grande arma, é um momento muito rico a oração do rosário. Eu passei a rezar o rosário. Papa João Paulo criou lá os mistérios luminosos, eram 3 terços, aí mais um. Eu não quero ser diferente, eu vou rezar os 4. Mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. E sou fiel. A gente precisa entender que pelo nome de Jesus se dobram todos os joelhos no céu, na terra, nos infernos. E tem gente desanimada, descuidando da oração, descuidando dessas práticas espirituais. Mas é preciso dizer: eu quero recomeçar, Senhor, em teu nome, Jesus. Aliás, usa o nome de Jesus para tudo. Você já pensou um carismático que está lá ajudando, fumando? Um carismático bebendo? Eu vou parar de beber em nome de Jesus. Eu vou parar de fumar em nome de Jesus. Eu vou deixar aquele pecadinho que eu tenho que confessar todas as vezes em nome de Jesus. Mas eu vou fazer isso agora, que é tão importante. Participar da celebração eucarística no todo, aos domingos de dia santo. Vou lá, se possível, todo dia. Eu só não vou à missa o dia que não dá, que não depende de mim. Mas já há muito tempo, vale a pena. E confesso que não é lá, como vocês, aqui, que tem a oportunidade de ir à missa no mesmo lugar com frequência diária. É importante fazer isso. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E se você está com preguiça espiritual, diga: em nome de Jesus eu vou fazer. Em nome de Jesus eu vou deixar de fazer o que não convém, mas eu vou viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Olha bem, a manifestação do Beato João Paulo II, à época, Santo Padre o Papa: desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, como um impulso renovado de oração, santidade, um reinflamar da chama. É preciso que isso aconteça. Olha o apoio da igreja à renovação carismática. É preciso proteger, e isso a gente vê que se torna extremamente necessário. Os bispos da América Latina e Caribe, reunidos em Aparecida, no número 173, parágrafo 173, eles disseram assim: olha como que nós precisamos trabalhar, olha o campo que há para trabalhar. O Conselho Nacional da Renovação Carismática, desde 2008, tem batido nessa tecla: aumentar o número de pessoas nos grupos de oração, aumentar o número de grupos de oração, ter grupo de oração não apenas à noite, mas de manhã à tarde.
As pessoas aposentam, não quer saber de sair à noite, mas se for grupo de oração durante o dia, elas vão. Nós temos na minha comunidade, Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Filadélfia, Betim, 3 grupos de oração, na segunda-feira durante o dia. 9 às 11, uma 3 às 14, para atender o pessoal com pouco tempo, ou que não estão bem de saúde, e o outro das 15 às 17 horas. E as pessoas vão. Tem grupo lá que chegou atrasado 10 minutos, vai ficar em pé seguramente. Por quê? Precisa criar situações novas. E nós queremos olhar muitas vezes o que nos interessa. Durante o dia, para mim não dá. Eu trabalho, mas tem tantos que podem servir ao Senhor. Daí a necessidade de formar discípulos, formar missionários. Mas está aqui o documento manifestando. São os bispos da América Latina e Caribe reunidos em Aparecida. Eles soltaram o 5º documento. A quinta conferência geral é uma oportunidade para que todas as nossas paróquias se tornem missionárias. Ir atrás do nosso povo. Você quer aumentar as pessoas do nosso grupo de oração? Coloca servos para ir de porta em porta. Às vezes não recebem ninguém da Igreja Católica convidando para atividades na igreja. Faça esse trabalho. O número de católicos que chega à nossa celebração dominical é limitado. É imenso o número dos distanciados, assim como o número daqueles que não conhecem a Cristo. São os bispos reconhecendo isso. Qual a população da sua cidade? Quantos frequentam as missas dominicais? Se você começar a pensar, você vê como nós precisamos trabalhar. Mas aqui, no parágrafo 362, nós observamos também os mesmos bispos dizendo: esperamos um novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. Por isso é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária, que alimenta o fogo de um ardor incontido. Os bispos quase que dizendo: é preciso aumentar esses grupos de oração. Olha aqui. É imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária. Quem tem isso dentro da igreja? Espaços de oração comunitária. Renovação carismática católica. Para alimentar o fogo de um ardor incontido e tornar possível, atraente, testemunho de unidade, para que o mundo creia. Mas eles acrescentam também no parágrafo 548, e veja bem: necessitamos de um novo Pentecostes, necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos, para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido nossas vidas de sentido, de verdade, de amor, de alegria e de esperança. Não podemos ficar tranquilos em espera passiva em nossos templos, mas é urgente ir em todas as direções para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra, que o amor é mais forte. A nossa missão é fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Evangelizando, ministrando aprofundamentos, fazendo discípulos missionários. A nossa vida precisa ser uma vida profética. Precisamos ouvir mais o Senhor, com militância apostólica, com combatividade profética. Haveremos de trabalhar pela implantação e difusão da espiritualidade dada pela cultura de Pentecostes. É preciso descruzar os braços, repito. É tempo de reconstrução. É preciso
tomar conhecimento das palavras do profeta Neemias, e você já ouviu tanto aí através de CDs, DVDs, por manifestação do Conselho Nacional, do Conselho Estadual da Renovação Carismática. A coordenadora internacional da Renovação Carismática, presidente do ICS, Michele Moran, ela citou alguns pontos extremamente importantes e com objetividade. Continuar o fogo, trazendo mais pessoas para ser batizadas no poder do Espírito Santo, porque essa é a nossa missão. Com mais grupo de oração, mais pessoas, reinflamar a chama, proteger e pastorear a identidade da renovação. Tem grupos de oração frios, tem grupo de oração onde não acontece o batismo no Espírito Santo, as pessoas saem vazias, e assim não é possível crescer. E a gente precisa ter compaixão de todos aqueles que estão vivendo mal. Ora, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela enfrenta tantas situações difíceis. Ela enfrenta os problemas, as dificuldades, mas se ela estiver fria, não. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 10, Ezequiel, capítulo 10, aliás, não é capítulo 10, é capítulo 34. Olha o que fala o profeta. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que deve pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as redes mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas. A doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram minhas ovelhas. E em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte, sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso escutai, pastores, que diz o Senhor. E ele aí à frente, ele vai dizer que eu vou tomar eu próprio cuidado com as minhas ovelhas. E ele quer cuidar através de mim, através de você, de tantas ovelhas. No princípio só existia a Igreja Católica Apostólica Romana. Os nossos bisavós foram católicos. Tanta gente no passado. E olha hoje. E precisamos resgatar. Temos visto em grupo de oração as pessoas voltando. Temos visto as pessoas dando testemunho de que viviam de médico em médico e aconselhadas a estarem num grupo de oração, tudo voltou. Tem saúde, tudo mudou. Pessoas que viviam tomando medicamentos pesados dos psiquiatras não precisaram mais, frequentando o grupo de oração uma vez por semana. Pessoas que viviam fazendo terapias com psicólogos. E gente, esses profissionais são importantes se forem encaminhados por Deus. Mas a gente precisa entender, a hora que a gente busca Deus, todas as coisas
começam a mudar nas nossas vidas. Lá em Atos dos Apóstolos nós podemos perceber, Jesus, depois da ressurreição, ele apareceu para os apóstolos dizendo: aguardem em Jerusalém até que vocês recebam a força do alto. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até nos confins do mundo. Batizados no Espírito Santo, nós vamos cumprir a nossa vocação. Nós vamos ser apóstolos da efusão do Espírito Santo. Nós vamos apacentar as ovelhas do Senhor, porque nós vamos atrás delas, estejam onde estiverem. Nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos anunciar e promover a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficar em pé, vamos cantar.